Olá, colegas professores! Neste vídeo abordaremos a acepção da formação humana omnilateral e emancipatória. Para tanto, contextualizaremos a relação trabalho e educação e evidenciaremos marcos históricos da educação profissional pública integrada ao ensino médio no Brasil. A educação profissional e tecnológica integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e ensino, como consta na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O modelo de escola de educação profissional construído no Ceará, as Escolas Estaduais de Educação Profissional, situa-se na possibilidade da articulação da educação geral, científica e cultural com a educação profissional, na perspectiva da formação integral dos estudantes. A base teórica existente nos conceitos e princípios da educação profissional integrada ao ensino médio utiliza-se de ideias presentes na educação socialista, que tem como perspectiva a omnilateralidade, isto é, formar o homem na sua integralidade física, mental, cultural, política e científico-tecnológica. Essa concepção educacional esteve presente na luta por uma nova LDB na década de 1980, sob a liderança do professor Dermeval Saviani, mas foi perdida na promulgação do texto legal em 1996, que instituía a dualidade entre a última fase da educação básica e a educação profissional. Meses após a promulgação da referida lei, a publicação do Decreto nº 2208/97 estabeleceria obrigatoriamente a separação entre ensino médio e educação profissional. Entretanto, as duas primeiras décadas dos anos 2000 trouxeram de volta a discussão sobre a educação na perspectiva da formação omnilateral, nos debates referentes à relação entre o ensino médio e a educação profissional. Sobre essas bases, se deu o processo de revogação do Decreto de 1997 e a promulgação de um novo instrumento legal, que resgatou a possibilidade da integração entre o ensino médio e a educação profissional, o Decreto número 5.154/04. A ideia da formação integrada sugere superar o ser humano dividido historicamente pela divisão social do trabalho entre a ação de executar e a ação de pensar. Nesse sentido, a omnilateralidade é considerada objetivamente como o fim da educação. Mas, em que consiste a formação humana omnilateral e educação emancipatória? A omnilateralidade é uma categoria cuja gênese está na obra de Marx e Engels, e é compreendida como a chegada histórica do homem a uma totalidade de capacidades produtivas e, ao mesmo tempo, a uma totalidade de capacidade de consumos e prazeres, em que se deve considerar, sobretudo, o proveito dos bens espirituais e materiais, dos quais o trabalhador tem estado excluído em consequência da divisão do trabalho. A concepção de formação nesse sentido supõe um desenvolvimento integral, completo das forças produtivas, das necessidades e da capacidade de satisfação do homem, o que requer a superação das forças opressoras da liberdade humana. E o que é a liberdade no materialismo histórico dialético de Marx? Consiste na possibilidade de escolha. Quando essa possibilidade é constrangida, a liberdade é prejudicada. Por isso, a liberdade pressupõe a superação da postura passiva ou meramente contemplativa diante do mundo. É nessa perspectiva da omnilateralidade articulada à liberdade, como postulou Marx, que o homem deve ser educado, pois nenhuma batalha pedagógica pode ser separada da batalha política e social. Assim, a acepção acerca dessa categoria não se reduz a uma proposta educativa, mas se estende a um projeto de sociedade. O alcance da omnilateralidade requer o entendimento de que a educação na sua essência ontológica serve ao ser humano e não às coisas, ainda que essas coisas sejam produções humanas. A educação emancipatória contribuindo para o autorreconhecimento humano, enquanto sujeitos que se afirmam historicamente, que se reconhecem em sua liberdade, submetem as relações sociais a um controle coletivo
que superem a internalização e manifestação de valores burgueses relacionados à competitividade, mesquinhez e egoísmo. A omnilateralidade, ao mesmo tempo em que requer outro projeto de sociedade que resgate a integralidade da atividade humana, é um dos elementos centrais para a superação da formação unilateral do homem. O desenvolvimento dessa perspectiva se dá justamente sobre a base do trabalho como atividade vital, isto é, o trabalho como forma histórica da atividade humana, pois, como indagava Marx, o que é a vida, se não a atividade? É a atividade mental ou manual, reveladora do nexo educação e trabalho. Essas duas dimensões nasceram juntas, em interação. Assim, ao mesmo tempo em que ocorre trabalho, ocorre também o processo educativo. Por isso, a expressão "o trabalho tem princípio educativo". Esse princípio é extensivo à existência humana. O que isso significa? Significa que o trabalho tem um sentido amplo, para além dos limites da forma atual do trabalho alienado. Desta forma, vale permanecer atento para não confundir educação omnilateral com multiprofissional, já que na dinâmica do capital, a formação dita integral é compreendida como a formação de indivíduos no maior número possível de atividades profissionais, de forma que, se o trabalhador precisar ser remanejado de uma atividade a outra, possa ser facilmente adaptado sem prejudicar a organização geral do modelo produtivo. Por último, é importante termos clareza de que a educação na perspectiva da formação omnilateral pressupõe mais do que a união de escola e trabalho produtivo. Pressupõe, sobretudo, a construção de um novo projeto de sociedade onde o trabalho efetive-se enquanto atividade realizadora do homem. À vista do exposto, o grande desafio da educação em seu formato escolar consiste em contribuir para a transformação da organização social inibidora da omnilateralidade e liberdade. Uma escola que incorpore uma formação ético-política transformadora, permitindo aos seus educandos compreenderem as contradições sociais e suas dimensões históricas, políticas e culturais, e assim, dando-se conta da realidade, movam-se coletivamente rumo à mudança. Desta forma, a escola contribuirá, de fato, para o desenvolvimento humano integral, pleno, ultrapassando as necessidades imediatas e individuais,